Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros que estão nos acompanhando pela página Coromandel Espírita no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso encontro dominical da Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Vamos levar nossos corações ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todos os mundos, pelo dom da vida, pela essa oportunidade que temos de caminhar juntos com o objetivo de trilhar o caminho do Evangelho. Agradecemos ao Pai pelo dia de hoje, pelo frio, pelo calor, pela água, pelo alimento. Agradecemos ao Pai pelas pessoas difíceis que nos cruzam os caminhos, pois que sabemos que eles nos mostram os nossos limites. E agradecemos ao Pai por tantos desafios que encontramos no nosso dia a dia, pois que o suplantar de problemas e dificuldades é o motivo maior desta caminhada. A Jesus, nosso mestre, modelo e guia, agradecemos a Boa Nova, agradecemos os ensinamentos que Ele nos trouxe quando cá esteve entre nós há mais de 2000 anos. Aos amigos espirituais, trabalhadores da casa, agradecemos a harmonia desta reunião. Aos nossos anjos guardiões, agradecemos o trabalho e a intuição em nos ajudar a comparecer às reuniões espíritas em que temos por objetivo maior a divulgação do Evangelho do Cristo. Aproveitemos, pois, este instante. Guardemos essas lições em nossos corações e em nossa memória, e que as utilizemos para nos transformar, fazendo com que amanhã, ao nascer, ao raiar do dia, sejamos pessoas muito melhores do que fomos hoje. E que esta luz do Evangelho possa ser conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Enquanto eu estava sozinho aqui, eu mentalizei uma mensagem aqui, abri aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item foi o item 8, uma mensagem do Espírito de Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são a prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então, melhor, a alma se assenta e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. A mensagem do Espírito de Verdade. Hoje nós recebemos o Uriel, de Patos de Minas, para a mensagem desse domingo. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pelo Coromandel Espírita. É uma alegria nós estarmos aqui, como sempre, que inunda o nosso espírito de amor nesta casa que relembra-nos a mensagem de pregar o Evangelho, se necessário apenas utilizando palavras. Há um texto no livro O Espírito da Verdade que nos é trazido pelo irmão Hilário Silva. É a mensagem de número 6, Deus te abençoe. E nela narra-nos esse amigo espiritual que a dona Clélia Rocha, logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, interior do estado de São Paulo, ela se viu oprimida por diversas e sérias dificuldades para manter aquele lar. Porque casa espírita, meus amigos, é difícil a manutenção.
Ela não vive de ar, ela não vive de sopro, ela precisa dos seus recursos materiais, dos seus necessários recursos materiais. Então, o que resolve, o que acerta a dona Clélia Rocha? Junto com as crianças que participavam da evangelização daquele lar, daquela casa de benemerência, ela passa a viajar pelo interior do estado de São Paulo, com apresentações musicais, com apresentações teatrais e levando a mensagem do Cristo, levando a palavra da doutrina consoladora. Em algumas cidades com o coração dos habitantes de Coromandel, ela era muito bem recebida. Em outras cidades, nem tanto. Em um desses lugares, onde a recepção não era muito boa, ela depara-se com uma manifestação anti-espírita. Gritarias, apupos, condenações, zombaria, algazarra. A dona Clélia Rocha, junto com seus companheiros, junto com seus amigos, a primeira atitude dela é proteger as crianças. Protegendo as crianças, ela continua desenvolvendo um trabalho. Só que do meio da multidão surge um jovem, destaca-se um jovem, porque o comportamento de multidão é um comportamento perigoso. Às vezes, há atitudes que nós não temos coragem de realizar, de levar a efeito, de levar a cabo, enquanto estamos sozinhos. Mas quando estamos ali tomados pela multidão, escondidos pela multidão, ocultados pela multidão, a coragem surge. E esse jovem, ele pega uma pedra do chão, mira certeiramente a testa da dona Clélia Rocha e lança o objeto. Acerta no meio da nossa companheira. Sangue aos borbotões. Mas a dona Clélia Rocha, narra-nos Hilário Silva, a dona Clélia Rocha não toma conhecimento daquela agressão. Termina o trabalho, termina a divulgação da palavra, termina a sua proposta de amor. E também não sai fugida da cidade, e também não toma às pressas a saída daquele local, permanece ali por mais uma semana, trabalhando com fé, com dedicação na causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E visitando uma residência, no desenvolvimento de suas tarefas, surge uma mãe desesperada, porque quando a mãe tem o filho tomado por qualquer enfermidade, ela é capaz de levantar as rodas dos caminhões mais pesados. Ela é capaz de mover as maiores montanhas para salvar o seu filho. Essa mãe, muito chorosa, afirma a dona Clélia Rocha que o seu filho estava gravemente adoentado com meningite, quase desencarnando. E dona Clélia Rocha prontamente vai até a residência. E qual não é a surpresa da nossa amiga, qual não é a surpresa dessa benfeitora, quando ela enxerga naquele jovem que precisava de auxílio o mesmo que lhe havia tirado a pedra. Qual o comportamento da dona Clélia Rocha? O mais cristão possível. Auxilia, medica, aplica passes, ora, preces incontáveis, na beira do leito daquele jovem que a havia agredido, que havia retirado sangue do seu corpo físico, que havia lançado-lhe uma pedra. E fica ali até aquele jovem restabelecer-se. E o jovem, então, já curado, reconhecendo na dona Clélia Rocha quem ele havia ofendido, move-se de uma vergonha indescritível. E pergunta àquela senhora: você me perdoa? E a dona Clélia Rocha, com a simplicidade e pureza de espíritos nobres: Deus te abençoe. E narra-nos Hilário Silva que aquela atitude não fica em vão, porque este jovem, a partir daquele momento, ele transforma-se de perseguidor, de participante de manifestações anti-espíritas, e por que não dizer anticristãs, que não concordava com aquelas práticas de divulgação de amor, de modificação de comportamentos através do amor. Este jovem transforma-se
em um denodado trabalhador da causa espírita, em um denodado obreiro de nosso Senhor Jesus Cristo, e pode ser visto, nas palavras de Hilário Silva, e pode ser visto até os dias de hoje nessa atuação santificante. E o comportamento de Dona Clélia Rocha, e o comportamento que nos é narrado pelo nosso irmão Hilário Silva, ensina-nos e muito em como nos comportarmos perante as pedradas morais que nós levamos na nossa existência. Se eu perguntar aqui, e aos companheiros também que nos assistem, acredito que pedrada física ninguém tenha recebido. Você já levou uma pedrada na rua? Se você levar uma pedrada na rua hoje, meu amigo, chame as forças do Estado e vamos conversar sobre isso. Vamos ver os aparatos legais. Então, pedrada física, quando nós falamos em pedrada física, não estou dizendo que não acontece, mas estou dizendo que dificilmente irá acontecer. Mas as pedradas morais, essas sim acontecem e muito na nossa vida. E geralmente, por que mais dói? Porque vem de lugares que nós menos imaginamos, onde nós menos esperamos, das nossas afeições mais caras, às vezes das pessoas que dividem uma cama com a gente, de dentro da nossa casa, de amigos muito queridos, de longa data, e nós somos ali atingidos nas nossas mais puras e santas intenções. E aquilo dói muito dentro de nós. E abre-se um leque de comportamentos. Porque a mágoa, aquele sentimento doído, complicado, para a grande maioria, depois de receber uma pedrada moral, para a grande maioria, ela irá surgir. Mas como nós vamos trabalhar esse sentimento ruim? Nós não estamos conversando aqui, e aí a gente gosta muito de trazer Emmanuel. Emmanuel sempre nas mensagens dele, ele vai nos colocar naquele trabalho de lógica quase que aristotélica que ele faz, ele vai nos colocar o seguinte: nós não estamos conversando aqui com aqueles espíritos que já são nobres, com aqueles espíritos que já atingiram um nível que eles conseguem superar, eles conseguem suplantar todos esses sentimentos provacionais e expiatórios, com espíritos que são quase regenerados. Para nós trazermos um exemplo aqui, Emmanuel, quando conversa conosco sobre família, que ele traduz como sendo um cadinho de amor, aquele movimento transformador para o amor, ele fala: não estamos aqui conversando sobre aqueles espíritos que conseguem reencarnar e a sua energia doce de amor transforma aquele ambiente familiar. Nós estamos falando de condição normal de temperatura e pressão. Quem fez, hoje eles chamam de ensino médio. Quem fez segundo grau aqui? Borginho, você trabalhou com segundo grau, concorda? Científico, meu Deus. Meu Deus, eu estou falando de segundo grau, nós achamos alguém que trabalhou com científico. No segundo grau, quando eu fiz nossa senhora, 19 anos, nós trabalhávamos na química com a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, nós estamos trabalhando aqui nas condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos fazendo o Enem para espíritos regenerados. Não é nem para espírito puro, Virgínia. Não é nem para espírito puro. E ainda não fomos aprovados nesta faculdade iluminada de espíritos regenerados. Então, vamos trabalhar com muita tranquilidade aqui. Somos espíritos ainda em provas e expiações. E quando recebemos essas pedradas morais, na grande maioria das vezes, o primeiro pensamento é devolver, porque nós somos versados no olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não é, mãe? Bateu, levou. Nós somos versados no bateu, levou. Só que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ressignificar. Nós estamos entrando, e há uma música incrível de Tim e Vanessa, onde eles falam: bem-vindos ao milênio do amor. Nós estamos adentrando aos pórticos do amor, em uma era diferenciada, onde nós precisamos nos modificar, onde nós precisamos diferenciar-nos. E uma coisa que também precisamos deixar muito claro e bem consignado é que cada um receberá essas pedradas morais,
cada um responderá a essas ofensas de uma forma muito particular. Eu acredito aqui, conversando de forma muito sincera, que seria um grande erro chegarmos nas casas espíritas em falas sobre ofensa, perdão e indulgência, em falas sobre recomeços, e querer ditar cátedra sobre o assunto. Querer dizer que há uma regra geral sobre aquele assunto. Não há regra geral, porque algo pode ofender a Virgínia e não me ofender. Algo pode me ofender e não lhe ofender. Você pode ter uma resposta para as tuas mágoas que para mim serão respostas diferentes, porque todos, graças a Deus, todos somos diferentes. Cada um de nós está em um momento. Não tem algo mais, perdoe aqui a palavra, mas não há algo mais irritante que nos tira da linha de equilíbrio quando alguém chega até nós e fala: sério que você não consegue perdoar? Mas se fosse comigo já estava superado. E Borginho dói ainda mais quando fala: você é espírita, tem certeza? Dói no coração. Aquilo dói dentro da gente. Porque cada um está em um momento. Porque cada um enfrenta as situações, recebe as situações de acordo com o nível de evolução que possui. E os níveis de evolução variam de acordo com o número de habitantes que nós temos nesse planeta, encarnados e desencarnados. O que nós podemos fazer aqui, para não incorrer nesse erro, é trabalhar como nós, particularmente, pessoalmente, perdoem-nos o pleonasmo, intimamente, como nós trabalhamos essas pedradas, essas ofensas morais. O que nos ajudou a superar essas ofensas que recebíamos. E para isso, o primeiro passo foi aquele conselho que está no questionamento 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Indagar, sem hipocrisia, com sinceridade de espíritos e corações. Por que essa situação me fere tanto? Por que essa questão me ofende tanto? Por que machuca tanto? O que há dentro de mim, o que há dentro do meu ser, que faz esse comportamento doer tanto nos recônditos mais profundos da minha alma? Lugares que eu ainda nem conheço. E quando eu me fiz esse questionamento, eu comecei a entender alguns padrões na minha personalidade, que podem ser assemelhados aos padrões do que aqui estão, e daqueles que nos acompanham. Mas que, lembrando sempre, nunca serão os mesmos. Eu era uma pessoa, ou talvez ainda seja, o disfarce é que talvez esteja muito bom, mas eu era uma pessoa que eu lembro que, e eu gosto muito de trazer minha mãe quando eu estou falando, porque ela não me deixa mentir. A minha mãe, ela me chamava, quando eu era mais novo, de maracujá de gaveta. E eu nunca entendi o que é um maracujá de gaveta. E depois eu fui perceber que um maracujá de gaveta, se você deixar um maracujá na gaveta, ele vai ficar extremamente enrugado. Não é isso, Borginho? Extremamente enrugado, a coisa meio carrancuda. E minha mãe, meu apelido quando eu era mais novo, era maracujá de gaveta. Senhores, é a casa de Francisco de Assis. Se não tivesse um animal aqui, não levaria esse nome, por favor. Porque tudo, absolutamente tudo, me ofendia. Você não poderia olhar estranho para mim que eu já fechava o semblante e começava a chorar. E entrava em desespero. E aí minha mãe sempre falava: você vai desencarnar muito cedo. E desencarnar chorando. E dentro da gaveta, maracujazinho. E eu precisei começar a trabalhar com isso. Por quê? Por que uma pessoa olha estranho para mim, ou fala algo que eu não concordo? Por que isso me ofende tanto? Por que isso me dói tanto? E aí passei a reparar que um grande traço da minha personalidade não era, ainda é, porque esse não sumiu. Um grande traço da minha personalidade é o orgulho. Então dói ou doía tanto em mim porque o meu orgulho estava sempre ferido.
porque eu queria controlar as situações ao meu redor. E nós não controlamos as situações e as pessoas e as circunstâncias que nos cercam. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pela resposta que nós damos a esse comportamento. O comportamento do outro, quem é responsável é o outro. Mas eu queria dominar o comportamento de todos. E quando aquele comportamento do outro era dissonante do que eu entendia ser o correto, eu magoava, eu chorava, eu me fechava. E se o Senhor fizesse isso comigo, eu nunca mais conversava com o Senhor. E mais, ainda saía falando que o Senhor era a pior pessoa do universo. Para que eu encontrasse na rua, eu dava um jeito do nome do Senhor estar na conversação, para que eu pudesse falar o quanto o Senhor era uma pessoa terrível. Então, partindo desse ponto, qual é a origem? Orgulho. Então eu precisava trabalhar o meu orgulho. E aí fui lá para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro desse capítulo 10, achei um item evangélico, palavras do evangelista Mateus, salvo melhor juízo, palavras do Cristo traduzidas pelo evangelista Mateus, que me ajudaram e muito na solução deste conflito interno. Se alguém lhe ofendeu, se você acredita que alguém lhe ofendeu, vá até aquela pessoa, em particular, e aqui é o Cristo dialogando com Pedro, vá até aquela pessoa, em particular, e lhe exiba isso que você considera ser uma falta. Se o seu irmão lhe ouviu, você já terá ganho esse irmão. E aí eu olhei para mim, sabe, irmão, olhei para mim. As pessoas falavam algo que me contrariava, mas eu não ia conversar com aquela pessoa. Eu entendia que era uma ofensa, eu entendia que aquela pessoa tinha me maltratado, mas eu não conversava com aquela pessoa, Borginho. Eu não ia exibir aquilo para aquela pessoa, e eu me fechava. E eu me fechava na mágoa, e eu me fechava na dor, naquele novelo de lã que parece que tem um gato brincando nele, arranhando, e ele fica todo destruído por dentro, nos impedindo até de falar. Sabe menino pequeno quando quer chorar, mas a lágrima não sai, está entalada aqui, você pergunta para aquele menino, está tudo bem? Ele fala, está tudo bem, está tudo ótimo, mas ele não consegue chorar. E eu ficava com aquilo preso, com aquele animal entalado na minha garganta. Então o primeiro passo, depois do reconhecimento do orgulho, o primeiro passo era, busque a pessoa. Coloque para a pessoa que você não se sentiu bem com aquela situação. Tente entender, primeiro, foi isso que essa pessoa quis te dizer? Qual era o contexto que ela estava trazendo a você aquela informação? E coloque de forma muito franca para aquela pessoa aquilo que está te magoando, aquilo que está te doendo. Converse com ela. Porque vamos falar sinceramente sobre a mágoa. E todos aqui temos mágoas, correto? Ou algum espírito puro entre nós? Alguém de Sírios aqui? Não há ninguém de Sírios aqui. Então todos nós temos mágoas. Qual é a grande questão da mágoa? É que ela começa um lagartinho muito pequeno, mas quanto mais o tempo passar, ela se transforma em um dragão difícil de ser controlado. Uma besta difícil de ser controlada. E uma besta que não destrói os outros, mas nos destrói. Porque você acorda, quanto maior ela é, você acorda pensando naquela mágoa. Você toma banho pensando naquela mágoa. Você almoça pensando naquela mágoa. Você vai para o seu trabalho pensando naquela mágoa. Café da tarde pensando naquela mágoa. Dorme pensando naquela mágoa. Sonha com aquela mágoa e no outro dia recomeça esse ciclo. E ai, se não encontrar com a pessoa na rua, com a circunstância que te levou àquele comportamento. Isso vai crescendo dentro de você. Então, quanto mais a gente se medica no início, melhor para nós. Melhor para nós. Então, eu passei a conversar com aquela pessoa. Virgínia, um exemplo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para a honra e glória do Eterno, é só um exemplo. Virgínia me ofendeu. Ok. Vou conversar. E hoje é fácil conversar com os outros, gente, pelo amor de Deus. Hoje é muito fácil conversar com as pessoas. Manda um áudio no WhatsApp. Se você está com dificuldade de ficar no cara a cara,
Manda um áudio no WhatsApp. Ô, Virgínia, não estou gostando disso. Com educação também, pelo amor de Deus. Não é gritando no áudio no WhatsApp, não. Com educação também. O que aconteceu entre nós? Podemos resolver? Então é o primeiro passo. Se você acha que o teu irmão lhe ofendeu, vá até ele e exibe essa falta em particular. Não manda no grupo da família também, não, pelo amor de Deus. Nem conversa com o vizinho da Virgínia, não. Vai até ela. Vai até ela. O seu papel é falar. O papel da Virgínia, ou de qualquer outra pessoa nas nossas mentes, nos nossos exemplos pessoais, é aceitar. O que o Cristo fala? Se o seu irmão simplesmente te ouviu, você já ganhou seu irmão. Ele não precisa concordar não, gente. A palavra evangélica é sábia, ele não precisa concordar com você naquele momento. Você tirou um peso, um novelo de lã, um emaranhado, um dragão, você tirou isso de dentro de você. A lágrima já escorreu. E você já entregou ao outro a possibilidade de pacificação. O Cristo não fala que o outro tem que concordar com você. A dona Clélia Rocha não virou para aquele jovem, quando curado, questionando a ela, você me perdoa? Ela não virou para aquele jovem e disse, olha, com algumas condições. Você vai frequentar parecendo aquelas dicas antigas, né? Você vai frequentar as reuniões agora 3 vezes por semana, você vai agora no trabalho da sopa, você vai andar de acordo com aquilo que eu lhe disser. Ela simplesmente disse àquele jovem, Deus te abençoe. Porque aquele jovem, através da ação da dona Clélia Rocha, já tinha escutado. O outro precisa apenas escutar. Nós podemos ser semeadores. Nós lançamos no coração do outro uma semente de pacificação, uma semente de amor. Quando essa semente irá render frutos, não nos compete. Compete a Deus. Este tempo é um tempo divino. Não nos cabe ficar esperando. Porque senão estaríamos caindo em fazer o bem, esperando recompensa. E o conselho evangélico é que, inclusive, a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Entregue ao outro, oportunize ao outro a chance de pacificar. Quando o outro irá responder a essa chance, a esse caminho de diálogo aberto, isso pertence a ele e a Deus. E caso ele não queira ouvir, vem a segunda parte do ensino. Mestre, questiona Simão Pedro, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele tiver, para mim, no meu entendimento, cometido uma ofensa? Será até 7 vezes? Não, Simão, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E a espiritualidade complementa para nós cada ofensa. Gente, isso em relacionamento é uma maravilha, porque tem coisa em relacionamento que você precisa perdoar 70 vezes 7 vezes antes do café da manhã. Só do bom dia, até vocês estão rindo, vocês entendem o que eu estou falando, só do bom dia até sentar-se na mesa para tomar o café da manhã, você já, 70 vezes 7, tem gente que conta, né, 490, você já praticou aí 350, só do bom dia até o café da manhã. É 70 vezes 7 vezes, mas não é 490, não. É infinitamente. Até que naquela relação seja entendido o valor do perdão. Porque aí também eu observei, ok, chego ao outro, exibo aquilo que eu considero que foi uma ofensa. Se o outro não quiser me ouvir, beleza, vamos trabalhar o perdão. Só que eu percebi comigo que eu trabalhava o perdão com condições. Te perdoo, mas eu sou tão grandioso, eu sou tão melhor que você, tão superior a você, e a gente até coloca, não sou espírita, sou mais instruído que você. Eu sou tão superior a você, que agora você é um adestrado meu. Tudo o que eu quiser você vai fazer, porque eu te perdoei, porque eu fui grandioso. E, senhores, as pessoas não erram conosco, ou não nos ofendem, não é só uma vez, não.
porque todos somos imperfeitos. E aqui vem um ponto muito importante também. Não é só o outro que erra com a gente, não. A gente também erra muito com o outro. Por isso que a bem-aventurança é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Todo mundo erra com todo mundo. Todo mundo ofende todo mundo. Não tem ninguém santo. Não tem ninguém santo. E quando a gente faz a opção digna e divina de perdoar alguém, é entender que você está recomeçando aquela história. Não esquecendo a falha. Você não esquece a falha. Que as pessoas falam, não, perdoei, nem lembro daquilo ali. Aí você pergunta, não lembra do quê? Ah, não lembro porque é terça-feira, às 20 horas e 52 minutos, aquele indivíduo pisou no meu calo, no meu mindinho, mas eu nem lembro mais. Igual chegou uma vez uma senhora, e eu falo, relacionamentos são ótimos para isso, uma senhora casada aos seus 60 anos, e ela falava para mim, nossa, meu marido ele fez uma coisa comigo que eu nem lembro mais, foi quando a gente casou lá em 1950 e poucos, e aí bem no início do nosso casamento, era uma terça-feira, e eu lembro direitinho, mas eu já esqueci, eu já perdoei ele totalmente, está doendo ainda. Então perdoar é admitir que a falha aconteceu, mas que você se permite e permite aquela pessoa continuar aquela relação. A falha está lá, mas vocês crescerão muito melhor a partir daquela falha. E não voltando àquela falha, porque aí entra a questão da indulgência. Nós estamos conversando aqui sobre aquele tripé divino que a espiritualidade nos oferece no questionamento 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, do amor prática, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência, o espírita que não sabe isso de cor. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Quando nós temos a proposta de perdoar, nós não podemos nem comentar sobre aquela falha. Passou. Meu Deus, não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Porque entra aí, minha irmã, a questão da indulgência. Há um amigo espiritual de nome José, e ele traz uma mensagem na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. E ele fala, a indulgência é um sentimento tão puro, tão doce, tão fraternal, que todos nós deveríamos praticá-la, mas o qual bem poucos fazem uso. A indulgência não enxerga a falha no irmão. Ou se enxerga, procura atenuá-la de todas as formas possíveis. A indulgência não aponta o mal do irmão. Ou se isso o faz, é porque o momento assim o pediu. Mas comenta aquele mal de forma a realçar sempre o bem que existe naquele irmão. A indulgência é ser severo para conosco e buscar o melhor que existe no outro. Enxergar o melhor que existe no outro. Enxergar o divino que existe no outro. Porque, como nos coloca esse irmão, tem muito que nós condenamos, que o Criador, que conhece o móvel de todas as ações, releva. E tem muito que nós relevamos, que o Criador, que conhece o móvel de todas as ações, responsabiliza. Então nós não podemos ser juízes dos outros. Nós temos que evitar este comportamento de sermos juízes dos outros. Cada um está em um momento. Cada um tem as suas necessidades. Cada um tem as suas tarefas a realizar. Fênelon, numa das primeiras mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca a cada um a sua tarefa, a cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão. E nós precisamos respeitar isso. Mesmo que a gente não concorde, nós precisamos respeitar isso. E há uma parcela do perdão, há uma parcela da indulgência, há uma parcela de dizer àquele que te ofende, Deus te abençoe, que é a que talvez nós menos pratiquemos. E o capítulo 26 da obra Boa Nova, temos tempo para isso, não se preocupem. Por favor, né, Borges? Nós não vamos andar 126 quilômetros para falar 30 minutos. Nós vamos ficar aqui no mínimo 2 horas.
no mínimo, que o capítulo 26 da obra Boa Nova instrui-nos, que é o capítulo A Negação de Pedro. E Pedro era um homem muito valoroso, mas ele pendia de acordo com a sua vontade, ele precisava equilibrar-se. E neste capítulo 26, Humberto de Campos, de forma muito poética, narra-nos que o Cristo estava lavando os pés dos seus discípulos, ensinando ali que o verdadeiro mestre é aquele que serve. E quando foi para os pés de Simão Pedro fala, não. Os meus, o Senhor não coloca a mão. O Senhor nunca vai lavar os meus pés como um escravo qualquer. E o Cristo ensina a Simão Pedro, olha, você vai entender, Simão, que você só vai passar por muitas provas da vida com o meu auxílio. Então eu vou me colocar na situação de servidor. E naquele encontro, naquele ágape, o Cristo começa de forma premonitória a dizer para os seus discípulos todas as agruras que os esperavam. E pedindo aos discípulos que eles fossem reconhecidos por muitos se amassem. Que aquele amor que ele havia entregue, que aquele amor deveria ser repassado. Que eles não seriam reconhecidos pelas túnicas, pelas roupas que vestissem, ou pela forma brilhante que falassem ou interpretassem as leis, ou pelas maravilhas que realizassem, e sim pelo amor que ofertassem. E diz ainda que dentro em breve, com as perseguições que se avizinhavam, eles estariam dispersos, amedrontados e dispersos. E Simão Pedro, ele sempre, por isso que eu me identifico tanto com Simão Pedro, que Simão Pedro, ele que sempre quer demonstrar-se o mais valoroso, aquele que mais sabe, e ele sempre dá com a cara na água. Simão Pedro chega para o mestre e fala, olha, como assim, mestre? Primeiro, você está falando aí que você vai para um lugar, por que a gente não pode te acompanhar? Por que eu não posso ir para o lugar que você está falando que você vai? Olha, Simão, você não está preparado ainda. Você não está preparado para dar esse testemunho. Mas chegará o momento que você estará plenamente capaz de também testemunhar. Mas, mestre, você está falando que todo mundo vai te abandonar neste momento de dor? Fica tranquilo, mestre. E ainda bato no peito, né, Borginho? Simão Pedro, filho de Jonas, eu não te abandonarei. Estarei junto com o Senhor. Os outros podem abandoná-lo, eu não. Estarei junto com o Senhor em todos os momentos de testemunho. Calma, Simão. Não é assim. Antes, e aí a gente vê uma figura muito importante na história da humanidade, que é o galo, antes do... Não é uma raposa que canta. Antes do galo cantar. Antes do galo cantar, você irá me negar por 3 vezes. Ora, mestre, acaso você está falando que eu não tenho merecimento de estar ao seu lado? De forma alguma, Simão. Você vai perceber ainda essa noite que isso é um ensinamento para nós, que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Os soldados cercam o Cristo. Simão ataca esses soldados, corta a orelha de um deles, embainha a tua espada, Simão. O Cristo é preso, os discípulos não entendem aquela atitude dele ser levado na cabeça dos discípulos como um qualquer sem reação até a casa de Caifás. E Simão e João seguem aquele trajeto, seguem aquele percurso. João precisa separar-se para ir cuidar e dar a notícia até Maria. E Simão encontra-se no pátio de Caifás, onde ele percebe que os fariseus haviam feito da prisão de Jesus uma festa popular, aproveitando a questão da Páscoa. E ele começa a ponderar. Nossa, eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filhos. Se eu falar alguma coisa aqui, o que será de mim? E esses raciocínios começam a vir à sua cabeça. Mas ele fala, eu vou ficar um pouco, vou ver como eu posso ajudar o mestre. Nós conhecemos muitas pessoas, às vezes algumas dessas pessoas podem ajudar o nosso querido mestre, que nesse momento já estava em uma cela fria e úmida. Aproxima-se de um grupo de pessoas que aquecia-se perante um fogo aceso. Desse grupo de pessoas destaca-se uma senhora,
que diz a Simão Pedro: você não estava junto com ele durante as pregações? E Simão, ponderando, porque o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso, na sua fragilidade, responde àquela senhora: de forma alguma, nem conheço esse homem. Aproxima-se de um outro grupo de pessoas e vê aquelas pessoas debatendo sobre o destino do Mestre. Quando um questiona: não é discípulo deste Mestre? E aquele mesmo Simão, que do lado de André, quando questionado: quereis ser meus discípulos, havia respondido: Senhor, seguiremos os teus passos, afirma dessa vez: não temos nada a ver com esse homem. Nunca fui discípulo desse homem. E afasta-se para um terceiro grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, um soldado então fala: você nos atacou. Quando nós fomos cumprir as ordens, você nos atacou. O que estás fazendo aqui? Veio resgatar o teu mestre? De forma alguma. Nunca vi, nem ouvi, nem ouço falar. O galo canta e ele se lembra das palavras do mestre. E aquilo ele sai sem saber para onde ir. E cai num sentimento de tristeza profunda, num sentimento de melancolia profunda, porque tinha errado com aquele que ele muito amava. Em uma visão, aparece o Cristo, aparece o Rabi. E questionando se haveria perdão para aquela situação, o Cristo nada responde. Mas Simão se lembra das palavras do Senhor. O homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Existem momentos que, para superar as nossas mágoas, para abrir o canal de comunicação com o outro e para propiciar benevolência, indulgência e perdão, nós precisamos reconhecer que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Sabe por quê? Não para que nós perdoemos o outro, mas para que a gente se perdoe em dar uma oportunidade para o outro. Porque nós somos cheios de preconceitos, cheios de conceitos anteriormente construídos. Se eu perdoar, se eu abrir um canal de comunicação, serei tolo, serei bobo, serei ignorante. Veja o que o outro fez comigo. Será que ele merece? Relacionamentos, quando há uma traição afetiva. Às vezes a pessoa quer perdoar, ela tem vontade de perdoar, mas qual é o primeiro pensamento que passa na cabeça dela? O que os outros vão pensar de mim? Como os outros vão me enxergar se eu aceitar o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira que me traiu e me ofendeu? E às vezes nós passamos a vida inteira querendo chamar aquela pessoa ao nosso redor, querendo perdoar, porque nós amamos aquela pessoa. E todos nesse mundo somos frágeis, não estamos aqui eximindo ninguém de suas responsabilidades, mas todos nesse mundo somos frágeis. Às vezes nós queremos propiciar àquela pessoa uma nova oportunidade no nosso relacionamento, mas a nossa mente está trabalhando. Como o mundo irá enxergar? O que as pessoas vão dizer? Então há momentos em relacionamentos, em amizades e em família que eu preciso primeiro me perdoar. Perdoar para dar uma nova chance à construção de uma nova vivência com aquela pessoa que me ofendeu. Tanto que Dona Clélia Rocha, quando diz daquele rapaz, Deus te abençoe, ela o convida primeiro a uma reflexão. Perdoe-se. Não se condene eternamente por esse ato, por essa pedrada que você me dirigiu. Perdoe-se. Naquele momento, talvez você não teria outra atitude. Com aquela multidão, talvez você não teria outro comportamento. Com aquela multidão, talvez fosse difícil você pensar em outro comportamento. E você agiu de acordo com as informações que lhe foram dadas. Às vezes na cidade me falaram que eu era uma bruxa, que eu era uma feiticeira, e você estava ali como um defensor da comunidade.
e agiu pensando estar fazendo certo. Porém, perdoe-se e trabalhe de agora para frente. E aquele jovem perdoou-se e se transformou em um denodado trabalhador da causa espírita, da causa cristã, podendo ver a sua atuação até os dias de hoje. Portanto, perdoe-se. Perdoe-se e permita que o outro seja perdoado. Não perdoe o outro apenas e tão somente porque o outro merece perdão, mas porque você merece paz. Porque não há nada pior do que uma mágoa alimentada dias, semanas, meses e anos a fio. Você merece um sono melhor. Você merece uma tranquilidade de espírito, assim como o outro merece perdão. Você merece vencer essa etapa da tua vida. Você merece dizer para o outro: Deus te abençoe, Deus me abençoe, vamos a partir de agora. Nenhum de nós merece alimentar mágoas por toda essa vida. A vida é muito curta para grandes mágoas, e a vida é muito longa para grandes mágoas. Magoados, o tempo parece uma eternidade. Quando chega ao final, nós percebemos o quanto o tempo passou rápido e nós perdemos a oportunidade de perdoar aquela pessoa. Para encerrar as nossas palavras, agradecendo aos que nos aturaram durante 46 minutos, contando, agradecendo aos que nos aturaram até agora, para terminar as nossas palavras, eu gostaria que, como todos aqui responderam, que possuem as suas mágoas, que possuem as suas dores, que possuem as suas situações que precisam ser perdoadas, eu gostaria que aqueles que tiverem confiança, que fechem os seus olhos, por favor. Fechem os seus olhos. Mentalizem aquelas pessoas que lhes dirigiram uma pedrada moral. Mentalizem aquelas pessoas que lhes ofenderam. Aquela ofensa que está doendo até o dia de hoje. Aquela ofensa que dói agora. Aquela ofensa que só de nós lembrarmos nos traz uma sensação de melancolia. Aquela ofensa que só de nós lembrarmos nos dá uma vontade imensa, inclusive de chorar. Aquela pessoa que nos era querida, aquela pessoa que nós tanto admirávamos, aquela pessoa que nós colocávamos nos mais altos patamares, aquela pessoa que às vezes está dentro da nossa casa, que é uma amizade, que talvez esteja do nosso lado no banco da casa espírita, que está no nosso trabalho. Imagine aquela pessoa que lhe ofendeu. E num exercício maravilhoso de piedade verdadeira, de benevolência, de indulgência, de perdão e de amor, mentalizando uma luz muito forte no coração daquela pessoa, vamos todos em conjunto, pronunciar a ela uma única frase: Deus te abençoe. Podem repetir comigo, bem forte: Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Deus abençoe a todos nós em trabalhar todas essas situações, todas essas questões que nos aprisionam. Nós estamos aqui para sermos libertos. Vamos permitir que o amor nos liberte. Deus esteja com todos nós. Até o nosso próximo encontro. Nós agradecemos a Auriel mais uma vez, sua vinda. Já vamos convidar para a próxima, tá, Virgínia? Já vamos agendar a próxima aqui. Amanhã, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós vamos receber o Manuel Prudêncio. Um tema fantástico. O tema será amizade. Muito bom. E amanhã, excepcionalmente, a gente vai transmitir também. Hã? Excepcionalmente. Nós temos que aproveitar, né?
Quando é a gente, né, Virgínia? A gente não transmite, não, mas quando a pessoa que traz conteúdo, a gente faz questão, né? Vamos encerrar o nosso encontro, gente, agradecendo aos nossos companheiros espirituais, nosso anjo guardião, aos trabalhadores espirituais desta casa, ao Mestre Jesus. Tantos ensinos, tanto amor, tantos caminhos trazidos até nós, para que trilhemos sempre no caminho do amor e da fraternidade, da compreensão e da indulgência dos nossos amigos que nos rodeiam, de nossos familiares. A Deus, nosso Pai, agradecemos o dom da vida e, de acordo com as suas leis, tantas oportunidades que temos de retomar o caminho, de rever nosso caminho e direcionar nossas atitudes para a compreensão desta lei, esta lei que está nos regendo, como a todo o universo, num caminho só, dessa energia que nos move a todos, que é o amor. E aproveitemos esta noite mais uma vez, levemos estes ensinos do perdão, estas palavras de hoje que tão bem tocou nossos corações. E como já dissemos, que amanhã sejamos muito melhores do que fomos hoje. Que ao acordar, num dia radiante, no sol que nos acalenta o corpo, que vai nos trazer o alimento do dia, possamos dizer a nós mesmos: compreendi. Divino amigo Jesus, seja por nós hoje e por todos sempre. Que assim seja.